Olá pessoal, estou aqui mais uma vez e na aula de hoje estou trazendo o conteúdo de tipos de sujeito para vocês. Então, essa imagem aqui ela está trazendo um resumo e nesse resumo a gente pode observar o que a gente vai ter nessa aula, certo? Temos o sujeito simples, composto, desinencial, indeterminado e oração sem sujeito. Os tipos de sujeito eles vão nos dar uma base muito importante para a concordância verbal e a concordância nominal. A concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Já a concordância nominal vai ser a relação entre o substantivo, ou seja, o sujeito, e todos aquelas classes gramaticais que determinam, ou seja, os determinantes do sujeito. Dentro de uma oração, o verbo vai concordar apenas com o núcleo do sujeito. Por exemplo, os alunos jogaram futebol na quadra. A gente vai usar o sistema SVC, que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Então, primeiro vamos identificar o verbo. E vamos perguntar ao verbo o que ou quem jogou. Então, a gente vai obter a pergunta, os alunos, certo? Então, isso significa que os alunos é o sujeito da nossa oração. Só para relembrar também, tudo que não é verbo e que não é sujeito é complemento, certo? Enfim, então os alunos é o sujeito, mas o núcleo do sujeito é o substantivo sem preposição. Ou seja, se a gente tem os alunos, o que é preposição aqui? É os. Então, alunos é o substantivo sem preposição. Então, o núcleo do sujeito é os alunos. Essa preposição aqui, os, ela serve para, de alguma forma, auxiliar o sujeito, dar um significado, dar um plural, um singular para o nosso sujeito. Então, basicamente, essa preposição vai guiar o substantivo ao verbo, mas não necessariamente faz parte do sujeito, tá? Existem três tipos de sujeito: sujeito determinado, indeterminado e oração sem sujeito. E existem ramificações dentro de cada um. Por exemplo, o determinado tem vários outros tipos dentro, indeterminado também, e a oração sem sujeito, que se eu não me engano, é a que menos tem ramificações. Então, o tipo de sujeito determinado é muito fácil de ser identificado. Através da concordância verbal, a gente já consegue ter uma exatidão, a gente já consegue encontrar ele muito facilmente, certo? Então vamos lá. O determinado se divide em simples, que possuem apenas um núcleo. Por exemplo, a frase um galo sozinho não tece uma manhã. Então o verbo aqui é tece. Então, quem não tece uma manhã? Um galo sozinho. Então, esse é nosso sujeito. Mas o núcleo do nosso sujeito não é um galo sozinho. É apenas um galo. O um e o sozinho está apenas acompanhando, está apenas guiando o nosso sujeito ao verbo. Então, galo é nosso núcleo do sujeito, o que significa que temos apenas um núcleo. Então a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Quem ou o que não tece uma manhã? Um galo sozinho, muito fácil identificar um sujeito. Sujeito, um galo sozinho, e o núcleo do sujeito, um galo. Núcleo no singular, verbo no singular. Para ser mais exato aqui, eu acho que eu cometi algum erro, mas é apenas galo. Galo é o sujeito sem preposição, tá? Então galo é o nosso núcleo do sujeito. Temos também o tipo composto, possui dois ou mais núcleos. Por exemplo, Pedro e Bino consertaram o caminhão. Consertaram é o verbo, a gente vai perguntar: quem consertou o caminhão? Pedro e Bino. Quem consertou o caminhão foi Pedro e Bino, certo? Então o sujeito é Pedro e Bino e ele é composto por ter dois núcleos, por ter dois sujeitos que fizeram a ação de consertar o caminhão. Então o núcleo do sujeito, como eu já disse, repetindo aqui, é Pedro e Bino. Então o verbo concordou com os dois núcleos. Depois a gente vai ver como que o verbo faz essa modificação nele mesmo para concordar com um ou mais
ou infinitos, infinitos não, né? Tem uma certa quantidade limitada, mas para concordar com a quantidade de sujeitos. Vamos para outro exemplo aqui. Os meninos fizeram o trabalho. Sujeito, os meninos, certo? Como a gente identificou, identificamos o verbo, perguntamos aos verbos quem fez o trabalho? Os meninos. Então, os meninos é um tipo de sujeito simples, porque ele tem apenas o núcleo, que é os meninos, que é meninos, né? O núcleo do sujeito meninos. Está no singular e plural. Não interferem na classificação do sujeito. Eu acho que eu me embaralhei um pouco aqui, mas o singular e o plural não é porque um sujeito ou um núcleo do sujeito está no plural que isso vai dizer que ele é composto. Não. Tanto que esse exemplo aqui serviu apenas para isso. Se eu tenho apenas uma palavra, apenas um sujeito, mesmo que este sujeito esteja no plural, isso não significa que ele é composto. Isso vai apenas dizer que, de certa forma, foi isolado a quantidade de sujeitos. É uma técnica da língua portuguesa. Aqui pode existir diversos meninos, pode existir Pedro, Bino, João, Francisco, Raimundo, podem existir diversos meninos, mas não está dizendo com exatidão quem foi. Então, isso não significa que este tipo de sujeito aqui é composto. Ele é simples, porque o singular e o plural não vão interferir na classificação do sujeito. Continuando aqui, temos também, ainda falando sobre o determinado, temos o desinencial. Ele não aparece explícito na frase, não é fácil de identificar, igual esses que a gente viu aqui, né, que é meninos, Pedro e Bino, Galo, não é fácil de identificar, mas você pode identificar pelo contexto ou pela desinência verbal. A gente viu a desinência na aula de classes gramaticais. Então, a desinência é o que vai nos fazer identificar este sujeito. Exemplo, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Aqui vocês podem ver que mesmo que a gente procure o verbo, ele não vai dizer com exatidão quem que a gente está procurando, quem é o sujeito. Então, quem introduz o leitor aqui nessa parte é nós. Porque a gente, no vamos, a gente tem um nós. Essa desinência aqui, que é a desinência número pessoal, ela está indicando número e pessoa, ou seja, está indicando se é singular ou plural, e também está indicando se é qual pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, do plural ou do singular. Isso que está identificando a gente. Então, é um pouco mais difícil de identificar, porque ela está intrínseca, ela está ligada ao verbo. Então, quem introduz o leitor é nós, que foi identificado pela desinência número pessoal, e é um sujeito oculto. O sujeito determinado aparece explícito ou inexplícito. Não é porque está dizendo, não é porque é determinado que isso significa que ele aparecerá sempre explícito. Às vezes ele pode aparecer inexplícito, assim como a gente vê aqui. Então, o sujeito está dentro do próprio verbo. Sempre que você não conseguir identificar o sujeito e achar que o sujeito está dentro do próprio verbo, isso significa que é um sujeito desinencial. É determinado desinencial. Então, as ramificações do sujeito determinado é simples, composto e desinencial. O simples ele tem apenas o núcleo, o composto dois ou mais núcleos, e o desinencial ele não pode ser identificado, ele é identificado pela desinência ou pelo contexto, certo? Então agora a gente vai para o segundo, né, que é o indeterminado. Ele não pode ser identificado nem pelo contexto e nem pela terminação do verbo, ou seja, não é identificado pelo contexto e nem pela desinência. Existem três maneiras de indeterminar um verbo, com o verbo na terceira pessoa do plural. Todos os verbos que estiverem na terceira pessoa do plural, eles são indeterminados. Por exemplo, falaram mal do governo. A gente sabe que alguém falou, mas não sabe quem, né? Alguém falou mal do governo, mas eu não citei o nome de quem falou. Eu não citei o grupo que falou mal. Então isso significa que é um sujeito indeterminado. A gente tem alguns exemplos aqui. Cantaram a música que falava sobre amor, certo? Não estou dizendo quem foi, mas alguém cantou. Disseram algo sobre você. Não está falando quem disse,
mas alguém disse, certo? E existem outros tipos. Todo verbo que está na terceira pessoa do plural, alguns exemplos aqui, eles vão ser indeterminados. O sujeito indeterminado é aquela pessoa da oração, aquela pessoa da frase, que não consegue ser determinada, que a gente não consegue determinar. Então isso sempre vai acontecer quando a gente, por exemplo, eu estou falando, eu ouvi alguém falar mal de uma pessoa, aí eu pensei, eu vou falar para essa pessoa que essa outra pessoa fala mal dela, mas eu não quero dizer quem foi. Eu vou chegar na pessoa e falar bem assim, ó fulano, falaram mal de você. Aí a pessoa vai falar, mas quem falou mal de mim? Eu vou dizer, apenas falaram. Ela não vai saber quem é, ela vai procurar quem foi. É basicamente nesse tipo de situação que a gente utiliza os verbos na terceira pessoa do plural, certo? Então, basicamente, essa é a primeira situação. Agora a gente vai para a segunda, com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser. A segunda forma de se indeterminar um verbo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Precisa-se de empregado. A gente tem um verbo transitivo direto, que é o precisa. Temos uma partícula indeterminante do sujeito, é uma partícula que não dá para se indeterminar qual é o sujeito, que eu até coloquei como pis aqui, né? Com uma partícula depois a gente vai abordar isso É porque eu não terminei as aulas de classes gramaticais. Mas quando eu terminar, vocês vão ter noção do que é isso. Ou então é partícula indeterminante de sujeito ou partícula de sujeito indeterminado. Tá? Pode ser essas duas formas. É o ser. Ele não está definido quem é o sujeito, mas você sabe que tem um sujeito aí. Tá? Precisa ser. Sabe-se que precisa de algo. Precisa de quem? De empregados. Mas não sabe quem precisa. É uma partícula de sujeito indeterminado. Não, aqui a correção está incorreta. E a gente tem um objeto indireto que é empregados, ou seja, é um verbo transitivo direto, é um objeto direto. Eu acabei errando aqui, tá vendo? Todo mundo erra, gente. Então, alguém precisa, mas quem não se sabe? Não se sabe quem precisa. Temos outro exemplo aqui. Vende-se a casa. Aqui tem a pis, né? Que a partícula é indeterminante. Vende-se a casa, que é um verbo transitivo direto. Vende. E tem um ser. E o sujeito paciente, casa. A partícula apassivadora, ela faz com que o sujeito acompanhe a frase e é chamado de sujeito paciente. O sujeito ele vai acompanhar de qualquer forma. Então, temos aqui uma estrutura que é um verbo transitivo direto, mais um verbo transitivo direto e indireto, mais partícula ser, que é o ser, né, que é uma condição, e a partícula passivadora, que é o resultado dessa equaçãozinha aqui. Então, a partícula passivadora, ou pronome passivador, indica a passividade de um sujeito. É um sujeito paciente, ele vai seguir o verbo, não importa, ele vai seguir o sujeito, me desculpem, não importa em qual situação este se encontre. Basicamente é isso. Então, vende-se o quê? A casa. Mas vende-se a quem? Quem está vendendo, né? Quem está vendendo essa casa não se sabe, apenas sabe que este é um sujeito paciente que está acompanhando o verbo. E, consequentemente, ele é um sujeito. Aí temos o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação, o verbo transitivo direto, mais o objeto direto preposicionado, mais o ser, a gente tem a partícula indeterminante de sujeito, ou partícula de sujeito indeterminado, que se chama sujeito indeterminado. Então, o pis é a partícula indeterminada do sujeito, o cis é símbolo de indeterminação de sujeito, índice indeterminado de sujeito. E os três são a mesma coisa. Eu prefiro chamar de pis porque é mais fácil de decorar, certo? É um pouco complicado isso aqui, mas a gente vai ver isso aqui mais nas próximas aulas. Tanto que eu coloquei aqui apenas como modo de revisão das classes gramaticais. Não era necessariamente obrigatório ter isto aqui. Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Eu vou apagar aqui. Só para colocar do jeito que estava. Então agora a gente vai ter o sujeito indeterminado com o verbo infinitivo impessoal.
O sujeito também é indeterminado quando tem o verbo no infinitivo impessoal. Exemplo, era penoso estudar todo aquele conteúdo. A oração possui dois verbos. O verbo 1, era, que é um verbo de ligação ser. O verbo 2, estudar, que é um verbo transitivo direto. Quem é que pode estudar todo aquele conteúdo? Qualquer pessoa pode estudar todo aquele conteúdo. O sujeito é indeterminado, a gente não tem um sujeito aqui. A gente não pode definir olhando, lendo quem é o sujeito. Era penoso. Esse é o verbo de ligação, certo? Penoso. Essa é a oração principal. Depois a gente vai ver orações principais e orações subordinadas, que é muito importante também. Era penoso estudar todo aquele conteúdo, sujeito da oração principal. Então, tudo isso aqui é o sujeito. E é muito difícil definir quem é o sujeito quem é um sujeito indeterminado de uma oração. Para isso, a gente vai ter que transformar a frase na forma direta. Então, estudar todo aquele conteúdo era penoso. A segunda parte da frase atua como sujeito da oração principal. Pode ser classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Então, quando o sujeito é indeterminado, quando não é possível determiná-lo, e ele tem um infinitivo impessoal, a gente vai dividir essa oração em duas partes, e a segunda parte será o sujeito. Então, essa frase aqui, ela tem essa definição, que é um pouco complicada. É oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Infinitivo impessoal. Ela vai ser oração porque tem verbo. Para ser oração deve ter verbo. É subordinada porque depende da oração principal para fazer sentido, certo? Temos duas partes, era penoso, oração principal, e estudar todo aquele conteúdo, a segunda parte da oração. Estudar todo aquele conteúdo. É substantiva porque exerce a função de sujeito, mesmo que o sujeito seja indeterminado, não possamos determinar o sujeito, ele está lá. Ele só não está implícito. É substantiva porque exerce me desculpe. É subjetiva porque exerce a função de sujeito. Substantivo, subjetivo, a mesma coisa. E é reduzida ao infinitivo porque não foi conjugada. Não foi conjugado o verbo porque não tem sujeito. Então, é reduzida. Reduzida a um infinitivo. Então, basicamente, quando a oração não tiver sujeito, a segunda parte da oração será o sujeito. É um pouco complicado, mas com o tempo e com prática todo mundo vai entender isso. Então, uma oração pode ser reduzida de três formas nominais, nas três formas nominais do verbo, que é o gerúndio, que é o verbo com terminações em NDO, quando, assando. Tem diversas formas. Eu não vou lembrar todos agora, mas toda palavra terminada, todo verbo terminado em NDO, certo? Temos o particípio, que é o verbo no particípio com terminações ADO, EIDO, e o infinitivo, que é o verbo no infinitivo. O verbo não tem uma terminação conjugada, ele não é conjugado, ele não foi conjugado em nenhuma das pessoas, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira pessoa, seja do plural ou do singular ou plural. E a gente chama o verbo no infinitivo de sujeito oracional, sujeito indeterminado. Então, não é possível definir, mas uma parte, tudo aquilo que está auxiliando o verbo, a gente chama de sujeito. Então eu vou parar por aqui, porque a aula já se estendeu um pouquinho. E na próxima aula a gente continua, falta pouca coisa. E a maior parte aqui é questão, tá? Então é isso aí. Tudo de melhor, sempre.